Olá, queridos irmãos, é uma satisfação estar aqui novamente com vocês para mais uma aula do nosso curso e hoje a 20ª aula do módulo 3, que está voltado para o curso de Educação Mediúnica do primeiro ano. Então, neste momento, convido todos a serenar os pensamentos, elevar os pensamentos a Jesus, a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em aprendizado. Que as bênçãos de Deus, de Jesus, estejam presentes na nossa caminhada, para que sejamos sempre fortes, para que cumpramos sempre os nossos objetivos. Que assim seja, graças a Deus. E na nossa aula, na parte A, vamos falar da renovação necessária para cada um de nós. Na parte B, continuando na exaltação do amor. Quando nós falamos em renovação necessária, falamos das bênçãos da reencarnação e vamos ver agora qual a finalidade da encarnação. Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, questiona isso aos espíritos superiores. E os espíritos dizem que Deus determinou aos espíritos a necessidade de encarnar para alcançar a perfeição e colaborarem na criação. Deus nos impõe a encarnação com o fim de chegarmos à perfeição. E para a maior parte de nós é expiação, e para outros, prova ou missão. Para alcançarmos a perfeição, temos que sofrer as vicissitudes da existência corporal. E também há a outra finalidade da encarnação, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, na obra divina, para executá-la em cada um dos mundos em que nós somos chamados. Nós temos o corpo físico em harmonia com a matéria essencial desse mundo. E assim que concorrendo para a obra geral, para a obra divina, nós nos adiantamos. E essa ação dos seres corpóreos é necessária a essa marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, Ele quis que essa mesma ação em que há essa marcha do universo, nós, espíritos criados, tenhamos o meio de nos progredir e de nos aproximarmos do Pai. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Todos nós fomos criados simples e ignorantes desde o princípio. E seguimos o caminho do bem, na medida em que vamos ficando mais esclarecidos e sempre todos partindo do início, do zero, para que se consiga a evolução. Na questão 133, Kardec pergunta aos espíritos, mas tem necessidade de encarnar os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? E a resposta diz que sim, que todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Deus é justo, não poderia fazer mais felizes a alguns e outros não. As dificuldades, o trabalho, sempre é mérito dos espíritos, aqueles que estão nesse processo. E ainda Kardec questiona, mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? E os espíritos esclarecem que eles alcançam mais depressa o objetivo. Aliás, as dificuldades da vida frequentemente são consequência das imperfeições do espírito. Quanto menos tem imperfeições, menos tormentos. Por exemplo, quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. No livro Pão Nosso, na questão 135, na lição que tem por título Renovação Necessária, Emmanuel esclarece e começa com uma frase de Paulo de Tarso, dizendo: não extingais o espírito, em sua primeira epístola aos Tesalonicenses.
E Emmanuel diz que quando o apóstolo escreveu essa exortação, ele não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas que ele procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Emmanuel cita que não raro observa criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os seres espirituais. Entretanto, ele esclarece que os encarnados, eles permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem no mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Essa é a maior finalidade da escola humana. Emmanuel diz que é necessário que não asfixiemos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no nosso coração ao influxo do Pai, que é misericordioso. Cita também, meus irmãos, que há outros irmãos nossos que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. E Emmanuel complementa: eis que no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Esse balanço é muito importante. Santo Agostinho, ele nos ensina na questão 919 que o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Nós que buscamos a nossa evolução, que trabalhamos para isso, temos que fazer e buscar este autoconhecimento a cada dia. Santo Agostinho, nessa questão 919, no item A, no Livro dos Espíritos, ele diz para nós o que ele fazia e pede também para que façamos. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever e se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. E diz ainda: faça o balanço do seu dia moral. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Inúmeras questões podemos fazer. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice, aí associando a nossa atividade material, para que tenhamos a tranquilidade quando estivermos mais velhos. E por que não fazer isso com a nossa vida espiritual, com a nossa vida moral? Vamos aproveitar então a oportunidade para refletirmos com Santo Agostinho. Há como julgarmos a nós mesmos? O que os irmãos acham? É possível fazermos um auto-julgamento? O amor próprio atenua as nossas faltas ou torna-as desculpáveis? O avarento, ele se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto ocorre. Mas Santo Agostinho diz que há um meio de verificarmos e não ficarmos iludidos. Quando nós estivermos indecisos sobre o valor de uma de nossas ações, perguntemos como a consideraríamos ou qualificaríamos se fosse praticada por outra pessoa. Se a censurarmos na outra pessoa, não podemos tê-la como legítima quando nós somos o autor, quando nós estamos praticando. Procuremos também saber o que os nossos amigos pensam a respeito dessas ações e não desprezemos jamais a opinião dos nossos inimigos ou desafetos, porque eles não têm nenhum interesse em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes coloca do nosso lado como um espelho para sermos advertidos com mais franqueza esses nossos irmãos que são considerados ainda nossos desafetos. Uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 7,
nós temos o argueiro e a trave no olho. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Diz Jesus, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Você tem um cisco no olho, irmão, aqui mostrando a figura. O argueiro, meus irmãos, é um pequeno cisco. E a trave seria como se fosse uma madeira, impedindo a visão completa que está na frente dos nossos olhos. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder olhar num espelho, transportar-se de qualquer maneira para fora de si mesmo e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho que incontestavelmente leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto os morais quanto os físicos. Entendamos que o orgulho é a fonte de muitos vícios e também a negação de muitas virtudes. E está presente em quase todas as ações. Foi por isto que Jesus se empenhou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. No Livro dos Espíritos, na questão 913, entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E os Espíritos dizem, já o dissemos muitas vezes, o egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O egoísmo, portanto, ocorre e, na maioria das vezes, está presente em nossas ações. Exatamente quando o eu é maior que tudo e torna-se impossível enxergar o nosso próximo. Listamos aqui alguns defeitos que estão ligados ao egoísmo e algumas virtudes que estão relacionadas à caridade. Temos que, aos poucos, nessa busca do autoconhecimento, substituirmos os nossos defeitos por virtudes. Esse é o nosso objetivo. Porque o egoísmo vai trazer sofrimento, enquanto a caridade significa deixar a vida fluir e, aos poucos, vamos nos libertando e conseguindo estágios superiores. Citamos aqui o orgulho e a virtude, humildade. O defeito, vaidade, e a virtude, a modéstia, a sobriedade. A inveja, associada à resignação. O ciúme, a sensatez, a piedade. A avareza, a generosidade, a beneficência. O ódio, buscando se ser transformado em afabilidade, em doçura. A vingança, ao perdão. A agressividade, a brandura, a pacificação. O personalismo, ao companheirismo e a renúncia como virtude. A maledicência, a indulgência. Jesus sempre nos ensina que devemos ser indulgentes. A intolerância, a misericórdia, a impaciência, a paciência, a mansuetude, a negligência, a vigilância, a abnegação, a ociosidade. Transformado em virtude, teremos a dedicação, o devotamento. Trabalharmos para substituirmos cada um desses defeitos e outros que não são citados em virtudes. É um trabalho extenso, mas possível, e nós precisamos realizá-lo. Kardec questiona os espíritos superiores na questão 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? E a resposta vem pelo
espírito Fenelon. O egoísmo ficará fraco com a predominância da vida moral sobre a vida material. Significando aqui, meus irmãos, que temos que dar mais importância à nossa vida espiritual do que estarmos o tempo todo ligado à vida material. A vida material é importante, temos aí os fatos, as nossas ações que permitirão o aprendizado, mas o excesso de apego aos bens materiais, à vida material, é que nos deixa estacionados. E Fenelon diz que o espiritismo bem compreendido transformará hábitos e as relações sociais. Fenelon complementa também que de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga a essa influência da matéria, da qual o homem está muito próximo da sua origem. As leis humanas vigentes, a organização social, a educação levaram e continuam levando a isto. É o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna frequentemente egoísta, porque sente a necessidade de se colocar na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a ocupar-se de si mesmo mais do que dos outros. O egoísmo ele irá se enfraquecer com a predominância da vida moral sobre a vida material, como dissemos. O espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos e as relações sociais. O espiritismo ele faz ver as coisas do alto e de tão alto que o sentimento de personalismo desaparece de alguma forma perante a imensidão. Assim o egoísmo será combatido, nos ensina a Fenelon. E ainda coloca, finalizando para nós essa lição, que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem, e este pensará menos em si mesmo, quando vir que os outros o fazem. Sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Kardec também complementa nessa questão no Livro dos Espíritos. O egoísmo é um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. É necessário combatê-lo, portanto, como se combate uma epidemia. Para isso, deve-se proceder à maneira dos médicos, remontar as causas para que o remédio surja. Uma vez conhecidas essas causas, essa que causa essa epidemia, o remédio apresentar-se-á por si mesmo. Só restará então combatê-las, se não todas ao mesmo tempo, pelo menos por parte, e pouco a pouco o veneno será extirpado. A cura poderá ser demorada porque as causas são numerosas, mas não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. Não essa educação que tende a fazer os homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral, que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência. E veremos que há naturezas refratárias, que há também, em maior número do que se pensa, as que requerem uma boa cultura para darem bons frutos. A educação aqui como fonte de trabalho e exigirá muito tato de todos. Kardec também nos ensina que todos nós queremos ser felizes e esse sentimento ele está na nossa natureza. Eis o motivo que nós trabalhamos sem cessar para melhorar a nossa situação na Terra e procuramos as causas dos nossos males para os tratar. Quando nós compreendermos bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquele que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, e dos quais a todo momento somos vítimas e que nos traz sempre perturbações e nos leva a mantermos essa atitude de defesa, teremos a certeza que este vício é incompatível
com a nossa felicidade, que precisamos trabalhar para extirpá-lo também. Quanto mais sofrermos, mais sentiremos a necessidade de combater o egoísmo. Como combatemos a peste, outros flagelos, as doenças. O egoísmo, meus irmãos, é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir o egoísmo, desenvolver a caridade, deve ser o alvo de todos os esforços do homem, seja ele para assegurar a sua felicidade nesse mundo agora, tanto quanto no futuro também, na nossa sequência, quando aqui não estivermos mais encarnados, assim na prata espiritual. Trouxe aqui o exemplo de Chico Xavier, nosso grande irmão, que esteve conosco e continua conosco na pátria espiritual, com seus exemplos. E ele diz: quem se dedicasse, pelo menos uma vez por semana, a ouvir as pessoas em seus padecimentos, perderia a coragem de se vangloriar de qualquer coisa. Estar próximos daqueles que estão conosco, seja onde for. E alguém pergunta a Chico: Chico, quem são as pessoas que mais sofrem? E Chico responde: são aquelas que têm mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Eu tinha que ir para o Centro Espírita Luiz Gonzaga, escutar todo aquele povo, e acabava me convencendo que o que eu sofria não era nada. A gente tem mania de dramatizar em excesso a própria dor. E Chico ficava muito feliz e mais tranquilo quando ele conversava com aqueles que iam até o local de trabalho dele e esquecia os seus problemas. Há um livro de Chico Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio, e ele tem o título de Jesus no Lar. Tem várias histórias muito bonitas e interessantes. No capítulo 16 tem a história de 2 velhos amigos e uma criança. Esses 2 amigos caminham numa noite chuvosa em uma montanha para que pudessem alcançar uma hospedaria que eles estariam chegando. Estando nesse caminho, o tempo estava ruim, a chuva se fazia presente, muito frio também. Eles veem uma criança ao longo do caminho, caída ao chão e necessitando de auxílio. Um dos senhores diz ao outro: vamos levar essa criança conosco, ela está precisando de ajuda. É nosso irmão em humanidade. Aí esse outro amigo diz: não, eu já não estou bem, eu estou tentando chegar na hospedagem. Como vou levar essa criança? Como iremos levar? Você também está debilitado. E esse senhor, vendo a criança, não deixa que ela fique ali sozinha. A pega, coloca em contato com seu corpo e caminha. Essa caminhada é longa e ele, depois de algumas horas, chega à hospedaria. Chegando na hospedaria, ele procura pelo amigo e não o encontra. Algumas horas depois, ele fica sabendo que esse amigo havia morrido, que não havia conseguido chegar até a hospedaria por conta desse mau tempo que havia. Nessa pequena história, vemos a caridade sendo exercida e, ao mesmo tempo, sendo promotora de auxílio. Aquele que levou a criança junto a si, ficou aquecido e, ao mesmo tempo, aquecia aquela criança. E os dois conseguiram chegar até a hospedaria. Nós, meus irmãos, na nossa caminhada, temos inúmeras oportunidades de sermos úteis, de socorrermos aquele que está no nosso caminho, seja em qualquer lugar onde estivermos. Temos que estar atentos para observarmos e ali, naquele momento, fazer o nosso melhor. Kardec nos fala que nós temos que sermos homens de bem.
E diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, que agrega o amor e a caridade na sua maior pureza. Na questão 918, Kardec fala desses caracteres do homem de bem trazido pelos espíritos superiores. O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Portanto, praticarmos as leis divinas. Quais são essas características do homem de bem? Ele pratica a lei de justiça, amor e caridade. Ele interroga a sua consciência sobre os atos que praticou. Tem a caridade e o amor ao próximo como prática. É benevolente para com todos. Se Deus lhe deu o poder da riqueza, não se envaidece e olha as coisas como um depósito do qual deve usar para o bem. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência. É indulgente para com as fraquezas dos outros, perdoa as ofensas, respeita, enfim, nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, os Espíritos complementam. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Meus irmãos, falaremos agora então do amor. E quando nós falamos do amor, a primeira imagem que nos vem é do Mestre Jesus. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a lei de amor sendo esclarecida para nós. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Praticarmos essa lei é imprescindível. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado para fora de si mesmo. O amor é a essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Não há exceção, o amor está presente em todos. Para praticarmos a lei do amor, como Deus a quer, é necessário que amemos, pouco a pouco e indistintamente, toda a humanidade. E a lei do amor, meus irmãos, irá extinguir o egoísmo. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, nos ensina Jesus. E qual é o limite do nosso próximo? Onde nós o encontramos? Nós o encontramos na nossa família, no nosso trabalho, aquele que atravessa a rua enquanto estamos dirigindo ou enquanto estamos atravessando. O próximo é todo aquele que nos dá a oportunidade de sermos úteis, de exercermos essa lei, de praticarmos o bem, de nos elevarmos. Esse é o nosso próximo. E os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Queremos ser felizes aqui na Terra? Pratiquemos essa lei. Façamos todo o bem que estão ao nosso alcance. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática desse princípio. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. No Evangelho segundo o Espiritismo, no
capítulo 11, item 10, temos a mensagem de Sansão. Amai muito para seres amados. Sansão foi membro da Sociedade Espírita de Paris, junto com Kardec. E, inclusive, quando Sansão desencarnou, ele pediu a Kardec: assim que eu desencarnar, já pode me evocar que eu quero continuar trabalhando. E Kardec fez isto mesmo. Estava ali para ser enterrado o corpo de Sansão e ele já evocando Sansão para trabalhar. Para atender esse pedido dele e também para que trouxesse informações úteis para a humanidade. Amar muito para ser desamados. Esse pensamento é tão justo que nele encontraremos tudo que consola e acalma as penas do dia. Amar no sentido da palavra, no sentido mais profundo dessa palavra, é ser leal, fazer aos outros o que nós queremos para nós. Abrandar as dores que oprimem o nosso irmão. Portanto, aceitarmos a humanidade toda como uma família, como uma grande família. Na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Dessa forma, meus irmãos. E nessa questão 887, Jesus ensinou ainda: amai os vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? É a inimizade. E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida. Não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. E assim nos tornarmos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate dos nossos inferiores, iguais ou superiores. Ele nos manda, Jesus, a sermos indulgentes, porque temos necessidade da indulgência. Também temos os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Portanto, o tempo todo, aceitemos aqueles que estão conosco do jeito que eles são. Se um rico nos procura, atendemos com excesso de consideração. Mas se é um pobre, como nós atendemos? Vamos observar isso. Atendemos todos da mesma forma. Quanto mais, entretanto, é a posição lastimável do nosso irmão, mais temos que lhe dar a atenção e procurar elevar esses nossos irmãos, que ainda são inferiores, aos seus próprios olhos. Geralmente, nós nos equivocamos no sentido da palavra amor quando ela é aplicada aos inimigos. Jesus não pretendia dizer com essas palavras que deve-se ter pelo inimigo a mesma ternura que nós temos por um irmão ou por um amigo. A ternura, ela pressupõe confiança, e nós não temos confiança naquele que se sabe que nos quer o mal. Não se pode ter para com o inimigo as efusões da amizade, desde que não se sabe. Aliás, desde que nós sabemos, que ele é capaz de abusar delas. E entre as pessoas que se desconfiam umas das outras, não pode haver impulsos de simpatia. Não comungam os mesmos pensamentos. Não se pode ter, enfim, a mesma satisfação de se encontrar um inimigo e de se encontrar um amigo. Amar os inimigos é não ter por eles desejo de vingança, não ter ódio nem rancor. Perdoá-los incondicionalmente pelos mal que eles nos fizeram e não opor nenhum obstáculo à reconciliação, ao desejo de se reconciliar, e desejar a eles todo o bem, ao invés do mal, e alegrarmos com o bem que os atinge, estender a mão em caso de necessidade,
Abster-nos por palavras de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar o mal com o bem. E todo aquele que assim fizer cumpre essas condições do mandamento. Amai aos vossos inimigos. Tenhamos essa clareza e essa certeza. Estamos todos em evolução. Observarmos a lei divina é uma condição. A maior lei é a de justiça, amor e caridade, englobando todas as leis. E aprendemos também com o Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Fazer o bem é uma condição. Conhecer as leis? Sim. Praticá-las? Importantíssimo. Kardec nos deixa no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, a mensagem do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm chamar-vos. Irmãos, nada perece. Jesus é o Cristo vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Nos convidando aqui à prática da lei, justiça, amor e caridade. Meus irmãos, o Espiritismo nos traz aí os conhecimentos que nós precisamos para seguirmos no nosso caminho de evolução, nas obras da codificação espírita, nas obras complementares, através do trabalho de irmãos incansáveis. Façamos aqui a nossa reflexão. Busquemos a cada dia transformarmos o homem velho em homem novo. Substituirmos vícios por virtudes, interrogando as nossas consciências e fazendo diferente. No dia seguinte, o que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado. Praticarmos a lei de justiça, amor e caridade diariamente, renovando pensamentos e atitudes. Sabermos sempre que a prática do amar nos conduz ao progresso, fazendo o bem ao nosso próximo. Sejamos coerentes entre idealizar e nos esforçar. Prometermos para nós mesmos que iremos alterar, que iremos modificar e efetivamente fazermos isso. Sermos gratos sempre pelas bênçãos e pelas oportunidades que recebemos. Termos Jesus como nosso modelo, como nosso guia. Buscarmos a instrução sempre. O Espiritismo nos traz todo o conhecimento que nós precisamos. O Evangelho de Jesus nos traz os seus exemplos, os seus ensinamentos. Portanto, temos aquilo que nós precisamos para nos transformarmos. E aos poucos vamos conseguindo. Colocando a cada dia esse objetivo de sermos melhores do que nós somos no dia anterior. E nós temos aí toda a espiritualidade trabalhando conosco. Não estamos sozinhos nesse grande trabalho. A pátria espiritual, os nossos irmãos trabalhadores colaboram conosco, nos elevando pela oração, nos conectando com eles, pedindo auxílio, pedindo ajuda, para que cumpramos a cada dia aquilo que nós precisamos cumprir, para sermos melhores. E dessa forma, como diz Santo Agostinho, a cada dia que possamos dormir com a certeza que se partirmos para a pátria espiritual, estamos com o coração tranquilo e com a nossa meta cumprida. Que possamos ser esse homem renovado, que possamos exercer a cada dia essa renovação que se faz tão necessária para a nossa evolução. Terminando aqui a nossa aula, a bibliografia basicamente em 2 livros da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos,
Utilizamos também o livro da Fiesp, do curso básico de Educação Mediúnica, do primeiro ano, a história contada do irmão Nécio Lúcio e também do livro Pão Nosso, por Emmanuel. Deixamos aqui uma questão para que vocês coloquem da forma como queiram, como entenderam, o que é a renovação necessária. E neste momento, agradecemos a participação, a presença de todos os nossos irmãos que estão conosco, da espiritualidade que nos auxilia, que coloquemos em prática esses ensinamentos e que possamos ser a cada dia um espírito melhor, com as bênçãos sempre de Jesus, nosso Mestre, e de Deus, nosso Pai. Que assim seja e até uma próxima oportunidade. Graças a Deus.